E olhamos como é habitual para a semana nos mercados, com a presença de Albino Oliveira. Albino, boa tarde, bem-vindo como sempre a esta edição das 12. Hoje podemos dizer que as atenções muito centradas, quase na totalidade, para o Eurogrupo. Sim, até porque é um dia relativamente tranquilo com o feriado nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, mesmo que não fosse feriado nos Estados Unidos, é de facto uma reunião bastante importante. É importante porque, essencialmente, se olharmos para a evolução do mercado no final da semana passada, fica a ideia de que, de facto, o mercado espera que haja de facto um acordo e, portanto, será até sobre esse ponto de vista interessante ver o fluxo de notícias que iremos ter depois da reunião, ver até que ponto é que de facto houve, se não houve de facto um acordo, até que ponto é que houve pelo menos uma aproximação significativa, porque disso irá obviamente depender a reação dos mercados, até porque se olharmos para o fluxo de notícias com que terminou a última semana, de facto fica a ideia que de facto havia ainda uma distância bastante significativa entre as partes, entre os parceiros europeus e o governo da Grécia. Portanto, até por aí também será bastante interessante ver até que ponto é que, de facto, teremos ou não hoje algum tipo de acordo, ou pelo menos uma aproximação significativa, como dizia. Olhando para a semana já e fazendo aqui uma espécie de agendamento, que principais dados teremos na zona euro? Vamos ter uma semana relativamente tranquila na zona euro e também nos Estados Unidos, mas olhando primeiro para a zona euro, teremos essencialmente dois grandes indicadores. Amanhã, o indicador de sentimento dos analistas financeiros do Instituto ZEW, na Alemanha, que, apesar de ser um indicador de sentimento de investidores ou de analistas financeiros, não deixa de ser acompanhado pelo mercado. E depois, na sexta-feira, teremos essencialmente os markets, os indicadores de sentimento aos empresários, esses sim, bastante mais interessantes, e até porque, de facto, temos tido alguma recuperação nos últimos meses, e será importante ver até que ponto é que estes dados preliminares para o mês de fevereiro confirmam ou não essa recuperação. Depois também teremos, alguns lá para meio da semana, também teremos a inflação na França, que deverá ser o país, mais um país com a inflação a cair em território negativo, e também o indicador de sentimento dos consumidores, também valores preliminares para o mês de fevereiro, que também deverão mostrar, ou pelo menos confirmar a tendência dos últimos meses de recuperação, apoiado principalmente pela baixa inflação e também pela queda do preço do petróleo. Nos Estados Unidos também teremos aqui alguns dados interessantes para acompanhar. Sim, embora uma semana, se quisermos com dados mais de segunda linha, teremos essencialmente, provavelmente o dado mais interessante será o dado da produção industrial, dado referente ao mês de janeiro, e que deverá confirmar uma recuperação do setor, depois temos tido alguns meses mais complicados, e depois dados essencialmente de confiança, dados regionais de confiança dos empresários nos Estados Unidos, teremos de Nova Iorque, também de Filadélfia, teremos também alguns dados do mercado de habitação, mas como disse, são essencialmente dados de segunda linha, provavelmente a produção industrial será o dado mais importante da semana. Atenções centradas esta semana também nos bancos centrais, um pouco por todo o mundo. FED, também o próprio Banco Central Europeu. Sim, no caso do FED teremos a divulgação das minutas da reunião de janeiro, e aqui é importante porque provavelmente será uma das últimas oportunidades para termos algum fluxo de notícias relativamente à forma como estão a pensar os membros da Reserva Federal. Antes na próxima semana, na terça-feira da próxima semana, temos o tão aguardado discurso de Janet Yellen perante o Senado, um discurso que acontece 2 vezes por ano e onde, de facto, o responsável máximo da Reserva Federal dos Estados Unidos aproveita precisamente, transmitir mais ou menos o que neste momento existe em termos de pensamento dentro da Reserva Federal, em termos de política monetária e como é que estão a ser vistos os indicadores económicos que continuam a ser divulgados. E, portanto, estas minutas referem-se a uma reunião que não trouxe nada novo, mas, de qualquer forma, pelo menos mostrou que os membros da Reserva Federal acreditam que, de facto, há sinais positivos na economia, tanto em termos de crescimento como em termos de emprego, e também mostram alguma preocupação relativamente à evolução da economia global, com a introdução de uma parte no statement que dizia que, de facto, havia alguma preocupação com alguns indicadores da economia internacional. Portanto, provavelmente o mercado irá procurar algum detalhe relativamente a estas questões e estas minutas. E lá do Atlântico, certamente perceber se essas dúvidas e esses receios estão relacionados diretamente com a zona euro. Exatamente, e quanto a isso, teremos esta quarta-feira também uma reunião do Banco Central, uma reunião que não terá qualquer decisão em termos de política monetária. O ponto central, essencialmente, está mais relacionado com a questão da linha de cedência de liquidez de emergência, que neste momento está, essencialmente, a ser utilizada pelos bancos da Grécia. E, portanto, esta linha é revista... E uma reunião aparentemente menos importante, podemos dizer, pode ter aqui um ponto de análise interessante. Exatamente. Esta linha é revista de 2 em 2 semanas e nesta reunião o Banco Central Europeu irá já contar com, se quisermos, com o fluxo de notícias que irá sair do Eurogrupo de hoje. E, portanto,
será, sem dúvida, esse o ponto central. Para além disso, também espera-se essencialmente uma discussão mais em termos técnicos relativamente ao arranque do programa de compra de dívida pública, que irá já começar no mês de março, e, portanto, provavelmente serão estes os dois pontos centrais. Depois, no dia seguinte, teremos pela primeira vez na história do Banco Central Europeu a divulgação das minutas referente à reunião de janeiro, reunião que ficou marcada então pelo anúncio do programa de compra de dívida pública. Enfim, não se esperam grandes novidades, até porque desde então já tivemos vários membros do Banco Central Europeu com discursos a explicar bem a decisão, mas de qualquer forma, até pelo facto de ser a primeira vez que teremos essas minutas disponíveis, serão sendo também um ponto alto. E vamos certamente ter um forward guidance à boa maneira da zona euro e não apenas a americana. Também temos reunião do Banco do Japão. Sim. Poderão surgir aqui também algumas novidades? Ou... Provavelmente não. Não obstante, hoje os dados do crescimento do PIB referente ao quarto trimestre têm de facto desapontado as expectativas do mercado. Provavelmente o Banco Central irá provavelmente preferir esperar mais algum tempo antes de eventualmente equacionar o anúncio de novas medidas. Muito bem. Agências de rating, vamos ter as atenções centradas em Espanha. Exatamente, a Moody's a rever o rating para a Espanha, que neste momento está em BBB, outlook positivo, e por facto de estar este outlook positivo, deixa de facto criar aqui alguma expectativa para vermos até que ponto é que teremos uma revisão em alta. Se acontecer a revisão em alta, será sem dúvida a melhor forma da economia espanhola dar continuidade ao início de 2015, que parece ter sido bastante positivo. Tivemos ainda os números do PIB do quarto trimestre do ano passado a destacar mais ou menos a economia, com um crescimento de 0,7%, e temos todos os indicadores neste início de 2015 a apontar que a economia espanhola continua a ser claramente uma economia que se destaca pela positiva. Portanto, a confirmar-se uma eventual revisão em alta será sem dúvida mais uma notícia positiva, uma economia espanhola que é preciso não esquecer, irá também ter eleições lá para o final do ano. Albino, e também vamos, no meio de todos estes eventos, a continuar a acompanhar a earnings season nos Estados Unidos, mas também na Europa. Sim, nos Estados Unidos estamos já na ponta final. Para esta semana teremos apenas 49 títulos do Standard Poor's 500, com o nome mais sonante, a Walmart, a apresentar resultados na quinta-feira. Portanto, estamos já na ponta final. Na Europa, como sempre acontece, estamos um bocado mais atrasados e teremos nomes ainda bastante interessantes, num conjunto diversificado de setores. Teremos nomes como a Nestlé, Peugeot, Eni, Telecom Itália. Portanto, uma semana ainda bastante interessante para a zona euro em termos de resultados. Muito bem. Para terminarmos, Portugal vai novamente ao mercado financiar-se. Sim. Curto prazo? Sim, curto prazo, bilhetes de tesouro a 3 a 12 meses, na quarta-feira, não deverá trazer grandes problemas, até pelo facto de serem maturidades curtas e também, enfim, essencialmente pelo enquadramento, que não obstante esta questão da Grécia, não tem, enfim, essencialmente temos que continuar a ter quedas nas taxas portuguesas e, portanto, não deverá trazer grandes problemas à primeira vista. Muito obrigado pela sua análise, como sempre, nesta edição das 12. Albino Oliveira, analista Fincor, com os principais destaques desta semana nos mercados.